Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu vou caminhando sempre pela misericórdia de Deus na minha vida. E hoje, gravando esse vídeo para vocês, é dia 21 de julho de 2026, terça-feira. Eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e ative o sininho para todos para que vocês não percam nenhum vídeo que sair aqui no canal. Eu estou desde manhã gravando vídeo para vocês, de madrugada mesmo, editando, subindo para o canal e vim aqui gravar mais esse vídeo para vocês. E hoje é algo que eu não costumo dizer, porque eu sou uma pessoa assim, o que passou, passou. E a gente não pode mudar o passado. Mas, infelizmente, tem coisas que ficam para sempre manchado, para sempre lembrado. E tem mais ou menos isso também que veio me aborrecendo, porque eu não posso mudar o que foi, mas eu posso também me posicionar, dizer, porque essa pessoa que eu gosto bastante chegou em mim e falou: Nossa, eu vi um vídeo seu circulando de você alterada, e foi um momento que eu e meu ex-companheiro brigamos, e ele com muita raiva, e eu de alguma forma também tivemos essa desavença. Ele veio para a internet, expôs algo que eu tive um surto, e não é fácil falar sobre isso, por quê? Porque foi algo que não foi do meu controle ali, foi algo que vinha acontecendo, foi acumulando, mas hoje eu quero contar para vocês. Eu já falei, eu já fiz vídeos sobre esse assunto, mas contar para vocês o que aconteceu naquele dia. Não é fácil dizer, porque eu não lembro de muitas coisas, eu só lembro que foi acumulando coisas, né? E eu posso dizer o que estava acontecendo, mas responder, dizer sobre outras pessoas, gente, cabe a cada um responder por si próprio das coisas que você faz na vida, né? Que você é na vida. Vocês não concordam comigo? Então, vocês que chegaram agora ou estão aqui faz tempo, muitos de vocês que me acompanham sabem que eu tive dois relacionamentos. Um que acabou por muitos motivos, também que foi que passou. E para mim, o passado é algo que não pode ser modificado, mas infelizmente fica manchado, fica exposto, ainda mais eu que compartilhava meus dias, minha rotina, e acabou, ponto final. E aí eu conheci uma nova pessoa, fomos tentar uma vida, fizemos de tudo, a gente tinha muitas desavenças em muitas coisas, né? A gente montou um iFood junto, não deu muito certo, não contei até para vocês naquela época, porque eu sabia que de alguma forma não ia dar muito certo, e eu já tava cansada, sabe, gente, de falar: ah, nós largamos, no outro dia nós voltamos, ah, nós terminamos, no outro dia nós voltamos, e foi algo assim. E foi acumulando situações, né, que eu posso responder pelos meus atos. Foi que nem veio para a internet, acontecimentos, ele da forma dele, eu da minha, e com muita raiva, né, para dizer, expressar. E a gente chegou numa situação, e me arrependo, lógico, gente, porque poderia ter acontecido pior, mas aí, sabe, é como se a gente fosse algo do mal, né? Porque uma pessoa do mal vai ser sempre do mal. E aí, de alguma forma, gente, sabe quando você vê e vê que a coisa ficou assim, para sempre ali, você não pode apagar? E eu pago até hoje com isso, sabe? Quando eu vejo, eu falo: gente, como que eu fui, como que aconteceu isso? Como eu deixei chegar numa situação dessa? Mas graças a Deus não aconteceu nada assim, nossa, deu ir pra cadeia, ele, sabe? Então foi algo assim, 2 meses cravado na internet, é, de situações que eu vivi a mais triste coisas que um ser humano pode viver.
Então, para mim, a paz, o perdão, né? Teve que chegar um, perdoar o outro para viver, porque ia continuar uma situação muito triste. E infelizmente, é como eu disse para vocês, o passado sempre será lembrado e o passado vai vir à tona no momento que você esteja bem. Sabe, que você esteja bem, vivendo bem, perdoou, vida que segue. E é assim que a gente tem que continuar na nossa vida, mas o passado vai vir para sempre te deixar ali mal, porque foi algo que ele compartilhou e ele excluiu, mas a internet, as pessoas salvou, compartilham, e quando acontece alguma coisa, vocês querem ver a evangélica de Taubaté? Olha aqui ela aqui, então é sobre isso. Eles pegam isso, porque assim, eu acho que quem é do mal mesmo, né, todo dia faz algo, todo dia é maldade pura. Mas eu não me lembro, eu realmente não me lembro de nada. E quando eu vi que eu entrei em si, eu já tava no pronto-socorro também muito machucada. Então, gente, por isso que eu falo, né? Ansiedade, a depressão, situações acontecendo, você não tendo controle, e quando vê, aconteceu algo pior do que eu poderia imaginar em toda a minha vida. Então, isso ficou manchado para sempre, sabe? Você não pode apagar o passado, como eu disse para vocês. E aí, chegamos numa concordância de que é melhor seguir, deixar para lá a maldade, o ódio um pelo outro, porque isso não presta. Deus fala pra gente perdoar as pessoas, mas infelizmente, tá, circula, aparece, e eu não sou nenhuma assassina, nenhuma pessoa do tipo, gente, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria me curado, eu teria procurado ajuda, eu teria feito várias coisas, mas menos isso, sabe? Enfim, lembrar dói bastante, mas eu precisava dizer. Então, um relacionamento, gente, chega numa extremidade assim, que não tem mais diálogo, tinha algo que você queria resolver, mas você não tinha força de resolver porque não era com você. Então, tem coisas que a gente tem que esquecer. Mas, infelizmente, quem tá aqui dentro da internet, do YouTube, Instagram, redes sociais, né, vizinhas, sabe como que funciona. A hora que você vê que você tá ali bem, que você demonstra, eles pegam aquilo pra acabar com você, com a sua imagem. E assim, realmente se tivesse acontecido alguma coisa, eu acredito que eu não estaria aqui, eu estaria presa, né? Porque é uma pessoa assassina que faz maldade, tá preso. Então, foi isso. A gente morou nessa casa, foi ali que a gente iniciou a marmitaria. E, gente, é o que eu posso falar, tá? E eu tenho mais algumas coisas para dizer também, mas de momento eu quero deixar esse vídeo aqui com vocês. Infelizmente, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de agir. Mas, porque fazer, graças a Deus, Deus não permitiu. Mas tá aí, circula e, e é triste, né? É muito triste, gente. É muito triste porque, né, se o próprio pessoa que compartilhou excluiu, eu sou uma pessoa, gente, que encerra o ciclo. O que passou, passou. E o que eu vivo de hoje para amanhã já é uma outra coisa, uma outra vida. É como eu disse para vocês. Eu, Marília, eu me arrependo muito, muito, muito de ter trazido o relacionamento, de ter trazido muitas coisas pro canal, porque o canal sempre foi meu, né? E chegou pessoas, amigos, e, enfim. E tinha um momento do meu canal, gente, sabe? As pessoas começar a ter o apego, né, nos participantes, né? No participante eu falo assim, meu ex-marido, aquele ex-amigo, né? O outro companheiro. E as pessoas chegarem, né?
e chegar e falar assim, cadê, né, a pessoa? Tanto que muitas das vezes eu cheguei a falar, né, os participantes do canal que teve aqui, participou, cria um canal também, as pessoas gostam de você, não é querer assim, ai, você tá, tipo assim, já chegou, sabe, eu acho que foi isso também, gente, foi acumulando tantas coisas, me chamaram de ciumenta, ai, você é muito ciumenta e não sei o que, gente, eu sou uma pessoa que, se eu for falar pra vocês o meu jeito, porque assim, quando você entra pra um relacionamento, você tem que impor o que você acha certo, o que você não acha. Pra uns é de um jeito, para outros é de outra forma, mas para mim, Marília, eu sempre digo, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e eu sempre deixei muito evidente. E em certos momentos, eu acho assim que tem coisas que te faltam, falta de respeito com você, com o seu companheiro e tal, sabe? Então tinha situações que as minhas inscritas que gostavam de mim achavam que eu tinha ciúme, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí foi tudo virando uma bola que eu não consegui controlar. E afetou bastante também na época. Então, se hoje eu, Marília, pudesse voltar lá no passado e tivesse vivendo aquele passado meu, eu realmente não traria por exemplo, participante, tudo bem, a gente pode participar, mas não levar para uma situação que a pessoa. Os meus seguidores já tendem a ter dependência daquilo, sabe? E eu, graças a Deus, o que estão aqui, eu amo vocês, mas é como eu sempre disse assim, não quero que vocês entendam. Não é assim, mas por exemplo, assim, pessoas que falavam pra mim, ai, cadê ele? Eu só gosto de ver vídeo com eles, ele, ela. Eu falei assim, gente, eu tô vivendo isso, é sério. E a gente que criou o canal, tem o canal, a gente fica sentido. Gente, é melhor falar a verdade pra vocês que falar mentira, né? Então, eu falei, cria canal, eles gostam, né? Porque cada um tem seu canal, pode criar, pode compartilhar. E todos fizeram, gente. Todos. O ex-amigo, o ex-companheiro, o segundo, todos. Mas não continuaram. Por quê? Porque não tem o gosto. Não tem a paciência às vezes, de editar, sabe? Então, é isso que eu queria dizer para vocês aqui, sabe? Que me perguntam bastante. E aí, eu quero também dizer isso, também aproveitar nesse vídeo, gente, que eu tô falando sobre o assunto, né? Porque existe muita curiosidade. Então, quando aconteceu a separação, a parte mais triste, devastadora que vocês possam imaginar. Eu me abri com algumas pessoas, sabe? Eu contava ali o sentimento, a situação, né? Porque não foi só a ofensa do meu lado, foi do lado também da outra pessoa. E eu tinha muitas pessoas que eu tinha um apego, assim, é, de como se fossem irmãos meu, sabe? Por isso que eu falo, toma muito cuidado do que vocês trazem para a vida de vocês. Que quando menos você esperar, não falo de todo mundo, tá, gente? Porque eu tenho pessoa aqui que comenta aqui no meu comentário, eu não quero falar nome, mas essa pessoa, sabe, acho que vai saber que eu estou falando, sabe? É, que realmente vivenciou tudo e gostava de ver a gente junto, mas no fim percebeu, né? A situação que não tava bacana. E aí, um dia, né, a gente ali tudo naquela briga da internet, um daqui, outro dali, e eu tinha parado e continuou. Por raiva, sei lá, por alguma coisa, não aceitar também. Existiam muitos fatores, gente, para chegar até lá. E eu falo para vocês que, para mim, tudo tem um encerra-ciclo, mas a internet, E aí, essa pessoa, não só uma, várias. E, gente, tem pessoas que estavam no meu contato, tá? E chegavam até ele, porque depois de um tempo ele me mostrou todas as conversas. E eu percebi, assim, que aí ele foi percebendo que aquilo não edificava nem a minha vida, nem a vida dele. E aí ele mostrou de três pessoas, eu já sabia que poderia acontecer isso, né?
porque você é o amigo, mas a pessoa às vezes não é, sabe? E aí eu quero terminar de falar pra vocês, mas tem uma coisa, né, que um dia, numa pregação, o pastor tava pregando, né, e perguntaram assim pro pastor, nossa, pastor, né, a gente sabia que Judas era Judas e Jesus sabia que ele era assim, né? E aí o pastor respondeu assim, então, sabia, mas Jesus era amigo e ele continuava sendo o que ele era para Judas, né? Mesmo que Judas foi tudo aquilo, né? E aí eu vi áudios, depois a pessoa apagou tudo e eu tenho lembrança disso e me causa assim algo muito triste, né? Que a pessoa quis botar mais lenha na fogueira, levar áudios, coisas que eu já tinha até falado, porque eu sabia que uma hora ou outra que ia acontecer tudo aquilo, porque o povo em si gosta de ver a chama se aumentando, né? E não amenizando cada um na sua vida. Mas infelizmente existiu pessoas que eu gostava muito que procurou ele depois. Falou do meu grupo, que eu tinha, né? Tinha um grupo, faz mais de ano que eu não tenho mais, mas morro de saudade de todo mundo que participou. Foi um grupo ativo mais de 3 anos, pessoas que se ajudavam no processo de emagrecimento, me ajudava muito também, gente, na motivação, financeiramente também, porque tinha uma taxa que pagava. E aí pessoas do grupo procurou ele. E aí ele mesmo falou assim, vocês são tudo falsa. Hoje eu vejo, eu e a Maria estão brigando na internet, mas quanta falsidade. Eu acho que elas ficaram, né, meio mexida, mas muita gente. Nesse acontecimento eu percebi muitas coisas. Mas aí, por fim, foi passando o tempo, né, os anos, e ficou tudo aí, gente, tudo. Eu como, nossa, a assassina que acaba com tudo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? O Deus que cuida da gente, né? Do que passou. O importante é se perdoar, mas a internet não perdoa, não. Eles vão lá e, ó, estampa cada dia mais. Você vê que amenizou, eles vão lá. Sopra na fogueira mais e mais. E, infelizmente, gente, é pra sempre isso. E se eu pudesse mudar, eu mudava muitas coisas. Uma, procurava ajuda para não chegar naquela extremidade. Segundo, tentava fazer algo para não chegar naquilo. Enfim, gente, tantas coisas, né? Mas falando para vocês que eu não sou nenhuma assassina, eu sou uma pessoa normal, graças a Deus. Porque se a pessoa é perigoso mesmo, ela vai ser sempre, né? Então, foi algo, um surto que eu vi que de alguma forma eu poderia ter sido internada, né? Mas graças a Deus, com os medicamentos, com o tratamento, eu fiquei boa novamente. Graças a Deus, gente. Então, é isso que eu pude falar pra vocês de momento. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!